Satisfação a gente estar aqui falando, né, sobre esse livro aqui que a gente vai lendo e vai tentando compreendê-lo. E é um acúmulo de conhecimentos. E a gente espera conseguir, né, transferir um pouquinho do capítulo que ficou da minha responsabilidade. Eu estava lendo esse livro assim de cabo até ao cabo, né, e a gente percebe sempre o fundo dele é a evolução. Evolução. A gente olha o princípio inteligente nessa transferência ao longo dos tempos, em que ele começa simples e ignorante e vai transitando até alcançar, queiramos, né, nós todos alcançarmos a angelitude. E o nosso momento aqui hoje é falar do metabolismo. A evolução está no livro e o nosso capítulo é falar de metabolismo, né? Eu fiquei refletindo sobre isso, sobre a necessidade também do corpo que nos recebe, esse invólucro que nos recebe, também ser evoluído o suficiente para nos receber, né? Em que nós, no momento que nós chegamos aqui, nós fomos transitando pelas bactérias, por aqueles momentos, foram necessários aqueles invólucros. Mas hoje, no nosso modelo de corpo humano, é necessário que tenha um metabolismo capaz de suportar a vida física e nos receber também, né? Então veja que à medida que o princípio inteligente evolui, também a necessidade do invólucro evoluir consigo, para que dê condições para que o princípio inteligente permaneça saudável e continue evoluindo, né? Então o metabolismo é isso. Vamos falar um pouquinho dele a respeito desse momento, desse metabolismo. Descongelando aqui, né? Nesse livro Consolador aqui, nós fizemos somente as 3 respostas, mas há 3 perguntas que foram direcionadas para o Emmanuel. No livro Consolador, as perguntas 85, 86 e 87, né? Eu vou ler rapidamente as 3 perguntas para a gente entender as respostas aqui do que é que nós estamos falando nesse capítulo. Pergunta 85. As primeiras formas existentes, as primeiras formas planetárias obedeceram a um molde especial pré-existente? Tendo sido a Terra formada pelo poder divino, por que passou o planeta por tantas etapas evolutivas, muitas das quais duraram milhões de anos, né? E também, de onde foram tirados os elementos para a formação da Terra? Especialmente a pergunta 86, né? Que nós estamos falando aqui. Então, olhando a resposta aqui, ó, da pergunta 86, no infinito do universo, a evolução do princípio espiritual escapa a todas as vossas limitações. No infinito do universo, a evolução do princípio espiritual escapa às nossas limitações de tempo e espaço. A gente não compreende direito, né? Mas, sobretudo, as aquisições de cada indivíduo resultam da lei do esforço próprio. Então, durante todo esse processo evolutivo, a gente chegou aqui nesse momento como ser pensante, e toda essa evolução foi do nosso próprio esforço. É claro que nós fomos direcionados, encaminhados, né? Orientados, mas toda essa evolução é fruto do nosso próprio trabalho. Então, se Deus nos colocou no momento lá atrás ainda simples, ignorantes, e hoje nós estamos aqui ainda simples e ignorantes, mas num momento diferente, evoluídos pelo nosso próprio esforço. E ele fala mais aqui, ó, onde todos os princípios da vida são submetidos às experiências do aperfeiçoamento. Então, chegamos aqui, mas submetidos a uma experiência. Por isso que eu disse que nós somos testados todo o tempo. E nessas experiências que nós somos submetidos, a gente vai se aperfeiçoando nesse contínuo evolutivo, né, que nós todos passamos. Mas temos que reconhecer os nossos méritos por chegarmos aqui. Diante de onde viemos e chegamos aqui, né, pelos nossos próprios méritos. Então, o Emmanuel fala que nós estamos no caminho da angelitude. E para sermos angelicais, temos que passar por essa evolução. E o metabolismo que nos acolhe hoje nesse corpo físico, é necessário estar evoluído também, para suportar
o nosso princípio agora é espírito, né? Não mais princípio. Vamos lá, um pouquinho mais. Para falar de metabolismo, precisamos falar de energia. Energia. Todos nós, seres vivos, precisamos de uma energia para nos mantermos vivos, né? Para que nós realizemos as nossas atividades. E a glicose, né, é a fonte, é uma das principais fontes de energia que nós obtemos. A partir da glicose é que a gente tem energia. Através dessas incontáveis reações químicas, as células dos seres vivos retiram dos alimentos a energia para se manterem vivas. Então, dentro de nós, talvez involuntariamente, enquanto nós estamos falando aqui, nós estamos sofrendo processos de formação de energia. Nosso metabolismo ocorre aqui inadvertidamente, sem o nosso controle mental a princípio. Vão ocorrendo sem que nós queiramos, mas estão ocorrendo agora para que a gente tenha energia suficiente para sobreviver, o corpo físico. Então, quando a gente come um bife, né, esse bife tem que ser quebrado em pequenas porções, né, para que seja útil na forma que nós precisamos. O bife não vai para a corrente sanguínea, mas pequenas porções que são transformadas por reações químicas, né, até chegar à nossa corrente sanguínea. Então, toda essa atividade celular, quebrar substâncias, produzir energia, divisão celular, crescimento celular, degradação, síntese, tudo isso que ocorre no nosso corpo é o chamado metabolismo, né, que são os processos responsáveis pela manutenção da nossa vida. Quando a gente vai estudar o metabolismo, ele é dividido lá em duas partes, em catabolismo, que é o processo de quebra, de degradação, que se chama, né? É uma reação exotérmica, fornece energia. E também tem o anabolismo, que é uma reação de síntese, né? Que consome energia, é endotérmica. Aí, somando isso tudo, nós temos o metabolismo, que no fim são as reações químicas que nos permitem viver. Aí o nosso amigo André Luiz, ele vai falando para a gente aqui sobre a chegada dos princípios inteligentes no mundo. Ele comparou aqui como se fosse um exército, que para atender às próprias necessidades, organiza de início a precisa cobertura de suprimentos. É claro que quando o princípio inteligente chegou aqui, nessa evolução, havia um momento de preparação. Eu, lendo essa passagem aqui, lembrei daquela guerra napoleônica em que o Napoleão foi invadir a Rússia, né? E ele não fez o adequado estudo dos suprimentos necessários para alcançar a vitória sobre a Rússia. Ele imaginou que, ao entrar na Rússia, a cada cidade conquistada, ele obteria o suprimento necessário. Só que o general russo foi muito esperto. À medida que ele avançava, o russo recuava. A cada cidade alcançada, o russo recuava. De modo que quando Napoleão chegava na cidade, ele não encontrava nada para comer. Não tinha nada para comer. Quando ele chegou perto de Moscou, o exército dele estava falido, assim, falimentar. Magros, ele chegou a perder, segundo os historiadores, 500 mil homens nessa guerra. Quase 500, 600 mil homens na guerra, porque ele não fez o preparativo necessário para o suprimento. Então, quando o exército chega, ele pensa no combustível, ele pensa no transporte, ele pensa na alimentação, ele pensa no transporte das armas, dos homens, na roupa, né, para que ele consiga fazer a campanha até o final. A mesma coisa aqui. Para que o princípio inteligente consiga sobreviver, foi necessário a preparação do ambiente, né? A precisa cobertura de suprimentos. Então ele começa, os responsáveis pela execução dos planos divinos, a preparar o solo. Primeiro vem as bactérias, para formar o solo necessário, para que o solo tenha condição de produzir a atmosfera. A partir das bactérias, foi subindo as plantas chegaram, e a partir das plantas, a atmosfera, né? De modo que, depois da atmosfera adequada, vieram os animais. Veja só,
Então não se podia ter um princípio inteligente que não houvesse o suprimento necessário para a subsistência dele. Então o preparo do solo, o surgimento da atmosfera das plantas, o surgimento do alimento. Porque hoje a gente não sintetiza a maioria das nossas necessidades pelas plantas. Temos que ter compostos orgânicos, carne, leite, né? E só foi possível a partir do surgimento dos animais. E depois, na sequência, quando a gente tinha essa condição toda, surgimos nós nessa completude aqui. E na direção da angelitude. Veja que também é um processo evolutivo natural. Primeiro a bactéria, depois a angelitude. Nessa sequência aí. Eu não posso ir muito devagar e não posso ir muito rápido, né? Porque senão a gente vai fazendo aqui, né? Dentro do tempo necessário. Veja só. Também o metabolismo, ele foi um processo evolutivo. Nós hoje não estamos nesse corpo aqui com todos os processos feitos e acabados assim instantaneamente. Também eles foram evoluindo. Então, veja só. Em todos os reinos, o elemento espiritual aprende a nutrir-se e a preservar-se. Em todos os reinos. Então, ele cita lá o reino vegetal, em que, por milhares de séculos, no domínio vegetal, repete as operações da fotossíntese para aprender a respirar. Então, quando a gente transitou lá pelos reino animal, né, a gente aprendeu a sintetizar oxigênio, a liberar gás carbônico, né? Nesse processo de trocas gasosas pelas plantas, né? A fotossíntese é a obtenção de energia pela luz, fotossíntese. A planta sintetiza a energia pela luz solar. E nós fomos aprendendo também a respirar aqui, nesse trânsito, por milhares de séculos. Então, veja que não foi instantâneo. Foi, assim, um processo de assimilação alongado, né? Então, ele vai transitando aqui. Depois ele aprende, ele diz para a gente que nós recapitulamos as operações de quimiossíntese. Operações de quimiossíntese. É uma síntese de energia pela transformação química. Nessa quimiossíntese aí não há necessidade de um elemento vivo, né? Alguns seres autótrofos, eles sintetizam a sua própria energia, né? Eles obtêm a sua própria energia a partir da degradação de alguns compostos químicos, inorgânicos até. Por exemplo, as ferrobactérias, as sulfobactérias, as cianobactérias. Então tem elementos aí que fazem a sua quimiossíntese. E a gente vai aprendendo também aqui. Eles utilizam a energia química para viver. Não precisa de outro corpo orgânico, vivo, para subsistir. Mas essa quimiossíntese faz com que ele libere uma energia orgânica. Para que nós, nesses seres necessários do objeto orgânico, do alimento orgânico, tenhamos subsistência. Então a bactéria nos fornece alimento. Então ele vai oxidando esses compostos minerais. Oxidar, ele vai quebrando as moléculas e transformando, né? Transformação química, migração de forças. E aí ele vai em semelhante atividade infinitamente repetidas. Veja que nós viemos ali das bactérias, depois transitamos pelos animais, e agora depois das bactérias, estamos entrando no reino animal, para aprender a sintetizar ou melhorar os nossos processos metabólicos. No reino animal, a gente vai elaborando automaticamente os catalisadores. Os catalisadores são substâncias químicas que reagem ou participam de uma reação química sem interferir nela no sentido de entrar na reação química. Ele favorece a reação química. Ele ativa uma reação química com menos energia. Então, se você gastava ali, por exemplo, 20 ATPs para fazer uma reação química, pode ser que faça com 10. Então, ele ativa uma reação química com menos energia. E também acelera a reação química. Então, veja que até coloquei aqui um desenhozinho que eu achei na internet. Aqui, ó. Se você for fazer uma reação química sem um catalisador, gasta-se muita energia. O corpo gasta muita energia. Então, às vezes, você, para obter 6 ATPs, gasta 5. Então,
você tem um produto muito pequeno pela energia que se gasta. E com o catalisador, com a enzima que faz essa aceleração da reação química, você obtém, né, facilidade no processo químico. Então usa-se muito isso nas reações químicas hoje, né? Mas todo corpo vivo tem um catalisador. Nós somos assim. Para as nossas reações químicas acontecerem, precisamos muito desses catalisadores. E milênios transcorrem para que então consigamos adentrar entre os fermentos hidrolisantes e decomponentes. Então, nesse processo aqui de formação desses catalisadores, demora-se milênios para que o homem tenha condição de ter um metabolismo adequado à sua necessidade bioquímica hoje. Então, veja aqui, ó, nessas fases progressivas do metabolismo. Fases progressivas. Progressiva é evolução, é progresso, né? Então, ainda aí, nós éramos crisálidas da consciência, estávamos no início da consciência. Então, nós iniciamos dessa forma na fabricação de aminoácidos, que são as bases proteicas, né, os peptídeos. Peptídeo é um pedaço de proteína. Então, o aminoácido é a base, né, da proteína. Aí você soma vários aminoácidos, você tem um peptídeo. Aí você soma um pedação de peptídeo e você tem uma proteína, né? Temos os glicídios, temos os lipídios. Glicídios são as glicoses, os açúcares, né? Sacarose, pentose e tudo mais. Temos os lipídios, que são as gorduras, ácidos graxos, óleos, né? Saturados, insaturados. Temos aí. Então, tem as várias formações químicas que vêm desses processos metabólicos, nessa evolução. Então, a gente aprende isso aí. Essa crisálida vai aprendendo a desenvolver e a formar esses compostos químicos que nos permitirão, ao longo do tempo, a gente subsistir nesse corpo físico hoje. E também a emitir hormônios de crescimento e vitaminas. Então, são outras formas também de proteínas e as vitaminas também. Aí, o curioso é que o André fala aqui que nessa fase do metabolismo, né, não apenas os tecidos e órgãos físicos se esboçam, mas também os centros vitais do corpo espiritual. Então, nessa fase aqui, já se inicia, já se preludia, né, os nossos chakras, como se diz, né? Esses 7 chakras que ele comentou aí, né? Coronário, frontal. Então, é nessa fase da crisálida, enquanto o metabolismo também vai se desenvolvendo, se desenvolve a formação já dos nossos chakras. Se inicia aqui, né? Os centros vitais do nosso corpo espiritual. Ele fala também das excitações químicas. Curioso essa palavra excitações químicas que ele utiliza aqui, né? Que, olha só, que os agentes de natureza espiritual, ainda não somos nós os comandantes do nosso corpo físico ainda. São os agentes do corpo espiritual que nos orientam nessa formação ainda do processo metabólico. E motivam as chamadas excitações químicas em processo de atração e repulsão. Então, no nosso processo de defesa, nós temos aí as excitações químicas. E eu lembrei lá dos meus estudos, na época, do processo inflamatório. Quando a gente fala assim, está inflamado. Que bom que está inflamado. Porque se não fosse a inflamação, não haveria cura a princípio. A inflamação já é um processo de defesa, né? Numa inflamação a gente tem assim 4 coisas a princípio: dor, calor, rubor e tumor. Dor, calor, rubor e tumor. Tem a dor porque está machucado ali. Tem o rubor porque fica vermelho pelo processo sanguíneo que é elevado ali. O calor também, tem muito sangue transitando. E o tumor porque fica inchado, né? Mas o inchaço é decorrente exatamente dessas atrações químicas aqui. Porque uma célula de defesa, ela emite alguns compostos químicos que atraem as outras células de defesa. Então, quando a gente machuca, naquele momento, naquele local, os nossos processos de defesa, o nosso sistema imune, já atrai outras células de defesa. O corpo fica inchado, o vaso sanguíneo se dilata e abre dentro dos vasos uma abertura chamada fenestra,
por onde saem essas células de defesa e vão agir não somente no vaso sanguíneo, mas no interstício, que é o espaço entre os vasos, né? Então a célula de defesa abre ali, age dentro do vaso, mas fora do vaso também. Então eu coloquei um macrófago, né, que é uma das células muito conhecidas do processo de defesa, mas há outras também, basófilos, eosinófilos, neutrófilos, monócitos, leucócitos. Então, todas as células de defesa que são atraídas para o processo de inflamatório para nos defender, através de uma excitação química. Então, o macrófago libera muitas interleucinas, né, citocinas, que atraem outros macrófagos, e ali fica cheio de defesa. Graças a Deus que inflama então, né? E ele chama isso de quimiotactismo. São essas substâncias de movimento mesmo. E ele colocou eletromagnético. Essa palavra ficou aí, eu fiquei numa dúvida sobre ela, né? Mas é um processo de eletricidade e mais magnetismo atraindo as células, sim. E ele fala aqui que nessas excitações químicas, o princípio inteligente, ainda princípio, busca conservar-se e defender-se, que são as células de defesa do sistema autoimune, né? Através da respiração, preservando os valores de reprodução e sustentação. Também aqui, como nós vimos lá na experiência vegetal, em que a gente aprendeu a respirar, nessas trocas gasosas, veja aqui onde é que age. Nesse processo respiratório, a gente vai se preservando e mantendo a necessidade de reprodução e sustentação. É claro, porque o corpo físico tem que reproduzir-se, para que haja condição do princípio inteligente manifestar-se. Então o corpo também se defende nesses processos de defesa aqui. Na continuidade das ações, excitações químicas, ele dá um exemplo curioso, mas vocês devem ter visto aqui, que os óvulos de certos peixes e equinodermos, né, ouriço do mar, estrela do mar, pepino do mar, eles têm o poder de atrair o espermatozoide do macho, né, que são separados da mesma espécie. Então, é uma fecundação externa aqui. Nós humanos temos a fecundação interna, mas o peixe aqui, o pepino do mar, tem uma fecundação externa. A fêmea libera no ambiente o gameta feminino, né? E o peixe, o equinodermo, libera também o seu óvulo, né? O óvulo, e fecunda externamente, como eu pus na imagem aí, o peixinho e a fêmea e o macho agindo entre si. Mas como é que acontece isso? Por que um peixe sabe a hora que tem que liberar, né? Por essa excitação química que provém dessa evolução metabólica, né, que o peixe também tem. Eu estou indo muito rápido aí, gente? Tá legal? Nem devagar, nem rápido, né? E entre nós aqui, os animais, né? Os animais, as células da reprodução segregam as substâncias particulares. Então nós sabemos que nos animais nós temos os feromônios. Numa certa época, a fêmea libera esse cheiro característico para a espécie e o macho cheira, né, o feromônio. E ele se aproxima da fêmea não porque tem o desejo, mas porque o feromônio excita, né? Então a substância química provoca no macho a necessidade da reprodução. E os animais se procuram mutuamente. Então veja que é uma substância química provocando esse quimiotactismo, essa movimentação em direção à fêmea, né? Aqui ele já entra na administração. E eu fiquei pensando, né? O que seria a administração desse metabolismo? A quem caberia essa administração? Porque até esse momento a gente percebeu que nós éramos crisálidas ainda de consciência. E essa ação metabólica, esse movimento metabólico era produzido ou direcionado por aqueles agentes espirituais. Aqui, será que nós somos capazes de nos dirigir nessa administração? Ele fala aqui, ó, que no Paleolítico, a mente humana controla então. A mente humana controla então.
Esse paleolítico foi aquele período da história em que o homem aprendeu a fazer esses objetos através da administração da pedra, né? Paleolítico, né? Então seria a lisa da pedra, vamos falar assim, a quebra, a utilização de uma ferramenta em que tivesse a pedra lascada. Então isso aconteceu há cerca de 2.500.000 anos atrás. Veja que a gente já era hominídeo aqui, homem, formação. Mas ele fala que somente nesse período aqui, ou a partir desse momento, a gente tem condição de senhorear o nosso movimento metabólico. A mente humana controla, então, quase que plenamente. Parece, então, que a gente já teria condição de desenvolver o nosso controle metabólico, a nossa administração do nosso mundo íntimo, passando a administrar as ocorrências do metabolismo, através da coordenação de seus próprios impulsos sobre os elementos albuminoides do citoplasma, sobre as organelas citoplasmáticas. Tudo que compõe essa usina de força, esse mini ser humano que é uma célula, onde tem todas essas reações químicas. A partir desse momento aqui do paleolítico, a gente passa a controlar praticamente todo o nosso metabolismo. Então nós estamos deixando aqui de sermos ciceroneados pelos agentes espirituais. E continuando nessa digressão aqui, o André fala que já surge aqui, ó, as glândulas de secreção interna, que fabricam variados produtos, refletindo o trabalho dos centros vitais. São as glândulas endócrinas, que nós todos temos, né? As glândulas pineal, o hipotálamo, a hipófise, a tireoide, o pâncreas, as gônadas, todas essas glândulas que nós sabemos, né? Então, esses hormônios já são fabricados. O hormônio também é uma proteína. Então, esses hormônios e paratormônios já são fabricados aqui. Fermentos e cofermentos também, as enzimas, né? E outros controladores químicos que equacionam os problemas orgânicos, harmonizando-se em produções e níveis precisos. Veja o que acontece aqui, que a gente fala, como é que o hormônio se regula, né? Quando é que precisa ou quando é que falta? O nosso sistema endócrino é muito interessante, que ele funciona por um mecanismo chamado mecanismo de feedback. Né? Então, se a gente falta um hormônio, hormônio da tireoide, emite-se um alerta, né? E a glândula produz mais. Se está sobrando, a glândula para de produzir. Se está faltando, a glândula produz. Então, é um momento assim de autorregulação. Então, nós temos aí esses controladores químicos que são produzidos por essas nossas glândulas, as suprarrenais, as gônadas de modo geral, né? As glândulas internas de modo geral. Todos os serviços da província biológica, inclusive as emoções mais íntimas, são sustentadas por esses semelhantes recursos. Então, toda a nossa regulação interna provém desse equilíbrio glandular, vou falar assim, hormonal. Eu lembro daquele jogador lá, Ronaldinho Gaúcho, Ronaldinho R10, que chama Ronaldo Fenômeno. Ele estava gordo. Aí ele não emagrecia de jeito nenhum. E depois ele revelou que tinha problemas hormonais. Depois disse que era um problema na tireoide, né? Ele tinha um desequilíbrio ali da tiroxina, da triodotironina, T3 e T4, né? Aí são hormônios responsáveis também pela produção e regulação de energia no nosso corpo físico. Então ele revelou que estava com um problema aqui. Né? Então a gente se desequilibra por essas desregulagens hormonais. Por isso tem que fazer sempre uns exames hormonais também. E ele fala curioso aqui, ó, voltando um pouquinho, constantemente, na última linha, constantemente lançados pelo próprio espírito. Então a gente pensa que as nossas ações são puramente também de feedback, como diz a medicina,
mas por trás disso tem o espírito pensante, o ser pensante, né? Mesmo inadvertidamente, as nossas mentes produzem essas regulagens todas, né? Porque o espírito é, por fim, o regulador do corpo físico. Então, ele fala aqui também dessa administração da energia, desse metabolismo, desse momento aqui. Ele cita que as experiências comprovaram que a própria miosina, que é uma proteína, é um filamento proteico que existe no músculo, que faz a regulação da força. Tem a actina e a miosina, né? São aqui nos músculos nossos, que faz a contração e a extensão do nosso músculo. Então ele fala que na própria actina, na própria miosina, né, detém consigo a adenosina trifosfatase, que é o ATP. Né? Então diz que a própria miosina contém essa enzima que é responsável pela quebra da glicose. Então nós vimos lá atrás que quando a gente se alimenta de um bife, de um sanduíche, né, esse material grande ele é transformado, vai quebrando até chegar na unidade básica, que é essa glicose aí, né, que é a fonte maior da nossa energia. Mas a glicose também tem que ser quebrada. E quem quebra é esse ATP aí, ó. Né? Quando a gente lembra daquele famoso ciclo de Krebs lá na biologia, esse ciclo de Krebs quebrava a cabeça da gente mesmo. Não é fácil. Mas lembre-se que para produzir energia tem que se gastar energia. Né? Então a gente tem que se alimentar. No ciclo lá da formação da energia, gasta-se 2 ATPs para produzir 4 ATPs. Então gasta-se 2 para ter 4. Então gasta-se 2 moléculas de energia para ter 4 de energia, né, ao final. Reduzindo aqui o assunto dessa forma. Então ele fala que, voltando aqui, passei muito rápido, que na própria miosina tem essa adenosina trifosfatase, que é essa enzima que quebra a glicose, né? Então ele fala também aqui sobre a acumulação da energia espiritual. Já não é mais energia puramente física, né? Ele fala da energia espiritual. Ele fala lá que no mitocôndrio, ele comenta que é por intermédio do mitocôndrio, ou da mitocôndria, né? Mitocôndria é uma organela que existe dentro de cada célula nossa, que é vamos falar, a usina de energia. Então, toda célula tem uma mitocôndria, então é a usina onde guarda-se energia. E é por intermédio dessa mitocôndria, dessa organela, que podem ser considerados acumulações de energia espiritual. Então, o mitocôndrio é uma acumulação de energia espiritual. Tem energia física, mas tem energia espiritual nessa mitocôndria aqui, né? Onde a mente transmite ao carro físico todos os seus estados felizes e infelizes. Então, a mente age na mitocôndria, né, e vai transmitindo ali todo o nosso estado feliz e infeliz, né? Equilibrando ou conturbando o ciclo de causa e efeito dessas forças energéticas. Então, um olhar interessante. Eu nunca havia pensado na mitocôndria como essa fonte também da energia espiritual, mas está lá, como o André fala aqui. Ele fala também um pouquinho aqui sobre esses acumuladores de energia espiritual. Ele cita o anticorpo. Nessa base de acumulação, dispomos largamente dos anticorpos e também dos múltiplos agentes imunológicos. O anticorpo é uma célula de defesa que age sob determinada circunstância na presença de um antígeno. Antígeno é qualquer ser estranho que penetra no nosso corpo. E às vezes até a nossa própria proteína é um antígeno. Então, o anticorpo é uma célula de defesa. Então, nós temos vários anticorpos, mas, sobretudo, os linfócitos T, linfócitos B, né, que agem na defesa. Então, quando um antígeno nos atinge, um ferimento qualquer, que nós somos penetrados por uma bactéria, o corpo libera esses famosos anticorpos, né, para nos defender.
E demais células de defesa também, né, do sistema imune, sistema complemento, são várias, os macrófagos, todas essas células que tem no nosso sangue também, né, são responsáveis pela preservação do corpo. Veja que aqui o metabolismo foi evoluído. Lá na bactéria, quando nós transitamos no início, não havia essa célula, não havia necessidade desta célula, desse momento metabólico. Mas hoje, quando chegamos aqui nesse corpo físico, é preciso de certas defesas para que nós permaneçamos vivos no corpo físico. O corpo tem que estar saudável. Então, evoluiu-se também metabolicamente para que a nossa casa física pudesse nos resguardar, né? Também fala aqui, né, que nessas acumulações de energia espiritual, nós possuímos funcionando automaticamente. Nós falamos que é um processo involuntário. A gente não pensa assim quando a gente sofre um processo de doença, né? Vai lá, linfócito, vai lá, macrófago, defende agora eosinófilo. Não é assim que funciona. O processo por si, ele já se inicia. Então, é um processo automático. E segundo a psicologia, um automatismo é aquilo que a gente faz sem gastar energia. Né? Um processo automático é aquilo que a sua mente faz sem estar concentrado nela. Então, quando você está dirigindo um carro, tem lá, você movimenta o carro, o seu corpo, mas automaticamente, liberando áreas da mente para que áreas mais importantes, áreas da mente para que que trabalhem em processos mais importantes. A mesma coisa aqui. O nosso corpo automaticamente funciona, liberando esses acumuladores de energia espiritual. Então, nós temos a secretina. A secretina age no processo do suco gástrico, diminuindo a acidez. Né? A tiroxina, que são hormônios ali da tireoide, né? T3, T4. A adrenalina, responsável aí pelas no processo de defesa. No estudo da biologia tem aquela história do boi, né? Quando você fica de frente a frente com um boi, né? Você não pensa em como fazer, você pensa em correr, né? Correr do boi. Quem é que te dá essa energia? É a adrenalina aqui. Então eu falo, eu estou com adrenalina. Você está energizado para agir aqui nesse processo. Então a adrenalina age nos incitando. A insulina, que é responsável pelos processos de energia, né? Para a metabolização da glicose, a insulina e o glucagon, né? Me parece que é esse outro hormônio, me lembro aqui, que é no processo de abertura da porta celular. A insulina abre, o glucagon fecha a porta da energia, né? E também a foliculina, que são os processos lá dos processos das gônadas, as células de reprodução, e os hormônios gonadotrópicos também aqui. Então, veja só, são processos metabólicos, são nossas atividades celulares, produzindo agentes que nos defendem e que nos reproduzem o corpo físico. A guisa de aceleradores excitantes. Então, acelera as reações químicas, diminui os processos químicos, né? Transformadores e calmantes das atividades químicas. Então, dentro de nós, estamos aqui falando, então vocês sentados, está aqui, milhares de reações químicas estão acontecendo aí. E aqui, ele fala impulsos determinantes da mente, né? Determinantes da mente. Então, nós temos alguns impulsos que a mente é que fazem acontecer. Ele comenta aqui que sobre os mesmos alicerces referidos, esses processos de educação metabólica, de transformações químicas, né, de regulagens internas que as nossas instruções biológicas fazem, também ocorrem surpreendemos ainda as enzimas numerosas, como a pepsina que está no nosso estômago, né? Tanto quanto outras muitas que a ciência gradualmente saberá descobrir. Ele fala que vem coisas mais para frente aí também, né? Que todos os estados especiais do mundo orgânico, todos os estados orgânicos, né? O êxtase religioso e os transes mediúnicos são acalentados nos circuitos celulares. Todos eles. Mas lembramos que os circuitos celulares aqui também são regulados pela mente.
Os circuitos celulares são as fontes de energia, então, as reações bioquímicas aqui. Mas tudo isso é regulado pela mente. Então, o êxtase religioso, quando a pessoa fica estática, assim, pensando em Deus, né? Acontece muito. E quando acontece também esses transes mediúnicos, que a gente vê muito comumente aqui nas nossas casas espíritas, né? São regulados por esses processos sutis da biologia interna, né? Mas sob a regulagem da mente. Sob a regulagem da mente. Veja que lá no Paleolítico, a gente já então, nós estamos direcionando esses impulsos. E os transes mediúnicos já estão aqui regulados por esses impulsos da mente. Também ele fala que, na mesma circunstância, outras condições anômalas, né, também são reguladas pela mente. Epilepsia, colapso nervoso, esquizofrenia, né? Vamos encontrar essas mesmas fermentações no campo das células, mas degeneradas. Degeneradas. Então, essas formações biológicas, hormônios, essas enzimas de modo geral, né, estão degeneradas, porque as turvações mentais assim o fazem. Então, quando a mente está degenerada, também o mundo biológico fica degenerado. Eu lembro do meu cunhado, uma vez ele emprestou um dinheiro com uma pessoa, e essa pessoa fugiu. Em 5 dias ele estava magrinho, né? Então tem uma forma de emagrecer, emprestar dinheiro. Emagrece mesmo, viu? Então fica degenerado e a pessoa sofre esses processos de alterações biológicas, né? Tem 3 coisas para emagrecer, gente. Dinheiro perdido, amor perdido, né? Então é só ter uma sofrência amorosa, a pessoa emagrece também. E fechar a boca também. Então ele fala que esse metabolismo subordina-se desse modo à direção espiritual. Tudo isso aqui, todo esse metabolismo nosso é subordinado às nossas direções espirituais. Tanto mais intensa e exatamente, quanto maior a nossa cota de responsabilidade. Quer dizer, se a gente vai aprendendo a nossa responsabilidade no mundo, né, a gente vai regulando também os processos metabólicos. Quanto mais nós somos desenvolvidos, nós somos responsáveis pelo nosso processo espiritual e o nosso processo físico. Lembrando que aqui, no metabolismo, a gente tinha o desenvolvimento físico, mas também os nossos chakras, né? Então aqui é a nossa responsabilidade. E a gente pode identificar esse processo aqui, não apenas nos embates das forças orgânicas, mas também no domínio da alma. O homem arroja de si mesmo as forças criadoras e renovadoras. O homem arroja de si mesmo as forças criadoras e renovadoras, forjando no espaço e no tempo o seu destino. Então nós somos responsáveis pelo nosso destino. Veja que lá no Paleolítico nós já tínhamos responsabilidade. Então nós somos os responsáveis pelos nossos próprios destinos, né? Eu peguei aqui, finalizando já, esse autor eu gosto muito, essa poesia ela foi colocada no livro Parnaso de Além Túmulo, em 1932, quando o livro saiu, mas é claro que ele já escreveu antes. O Augusto desencarnou por volta de 1913, e então ele deve ter escrito isso entre 1915 e 1930. Esses 15 anos aí de espaço no plano espiritual. Esse vermelho aí é um grifo meu. Mas ele faz a pergunta que nós todos fizemos aí. De onde eu venho? De onde eu venho? Ele faz uma pergunta que todos nós fazemos assim, né? Mas ele mesmo responde a pergunta. Ele mesmo responde. Talvez ele tivesse tido conhecimento desse material lá no plano espiritual, porque o Chico, ele escreveu esse livro, parece que foi em 1958. Então, em 58 é que o André Luiz fez esse livro com o Chico e com o Valdo. Mas em 32, o nosso Augusto já fez essa pergunta aí. Ele perguntou e ao mesmo tempo respondeu. De onde eu venho, então? Das eras remotíssimas, das substâncias elementaríssimas, emergindo das cósmicas matérias,
Venho dos invisíveis protozoários, da confusão dos seres embrionários, das células primevas das bactérias. Venho da fonte eterna das origens, do turbilhão de todas as vertigens, em mil transmutações fundas e enormes, do silêncio da mônada invisível, do tetro e fundo abismo, negro e horrível, vitalizando corpos multiformes. Sei que evolvi e sei que sou oriundo do trabalho telúrico do mundo, da terra no vultoso e imenso abdômen. Sofri desde as intensas torpitudes das larvas microscópicas e rudes a infinita desgraça de ser homem. Esse é um poema maravilhoso, ele vai por afora aí falando sobre isso, né? Então ele fala e responde de onde nós viemos. Gente, era isso, muito obrigado, né? Espero ter contribuído de alguma forma, né? E se não fui assim esclarecedor é porque a minha capacidade foi insuficiente. Que Deus nos abençoe. Bom, gente, eu vou pedir a ajuda de quem não está possível tanto quanto eu para ficar aqui em cima. A Noris pode vir, porque hoje eu estou tossindo mais do que nos outros dias, e aí pode ser que eu tenha que interromper aqui o debate. Nós vamos passar então, se ninguém tiver pergunta alguma para fazer, e tiver alguma colocação interessante, é bom para acrescentar aqui para que o nosso trabalho se enriqueça, tá? A Noris vai conduzir essa segunda parte agora, e quem quiser falar alguma coisa, perguntar alguma coisa, levanta o braço, que a Carlécia leva o microfone para que a gente deixe registrado aqui no trabalho, tá bom? Obrigada. Então, vamos lá, pessoal, como é que é? Eu estava cumprimentando o Tom aqui, né? Foi muito bacana, ele foi muito pontual, muito conciso dentro do que é preciso para a gente fazer esse estudo num espaço de tempo assim, tão curtinho, né? E aí está aberto. Quem quer fazer algum comentário? Senão eu começo a falar aqui, né? Porque quando o Tom começou, você podia passar naquele primeiro slide seu, primeiro. Quando ele começou, né? Ele botou ali uma coisa que eu achei interessante. A primeira resposta, que eu acho que é aqui o Emmanuel falou, a primeira resposta à questão 85, né? Mais fácil de voltar. Vou dar ele um jeitinho para a gente passar primeiro, né? Aí, é esse aí que vem agora. Então ali ele falou assim, Emmanuel, né, que a destinação molecular, etc, é oriundo do Todo-Poderoso e lançado sobre o infinito da criação universal. Mas não era essa, era a próxima. A segunda resposta ali, quando ele fala de Jesus, o divino escultor, né? E ele termina assim, todas as formas de vida na Terra foram primeiramente concebidas na sua visão divina. Porque o Tom começou a falar, né, ali, quando ele iniciou, antes de passar esse slide, ele começou a falar que ele pensou muito no estudo dele na evolução do corpo material, né? E aí eu estava dizendo, esse livro aqui, na verdade, às vezes a gente acha que ele é só a evolução do corpo espiritual. E não é também a gênese física. Nossa, que começou lá na bactéria e chegou até aqui agora. E vai chegar mais adiante, né? Numa coisa melhorada, né? Então, eu me lembrei do que eu estava estudando já, assim, lá adiante, quando chegar a minha vez de falar de novo aqui, que é lá na existência da alma, que esse capítulo na existência da alma, sabe, então ele começa com uma frase curtinha que diz assim: a evolução morfológica prosseguiu emparelhando-se com a evolução moral. Porque o capítulo anterior estava falando na evolução da forma, né? Na evolução
do princípio inteligente, né? Mas ligando isso à forma dos corpos. E aí eu fui pensando sobre isso, realmente, à medida que o espírito vai evoluindo, ele vai criando novas necessidades e o corpo vai se adaptando para poder, como você falou muito bem no início já, para poder se adaptar a essas novas necessidades do espírito, né? E quando a gente olha lá para o homem primitivo, o tempo lá, nas primeiras, digamos, encarnações do espírito, num corpo ainda primitivo, a gente vê que o cérebro era bem pequenininho, né? Como o cérebro evoluiu à medida que a inteligência foi se ampliando, né? Então, é interessante esse livro. Aí eu pensando nisso tudo hoje à tarde, estudando o meu capítulo, eu pensei assim, gente, o estudo deste livro Evolução em Dois Mundos é um processo evolutivo que a gente está sofrendo aqui. Porque a cada semana vem uma pessoa aqui na frente. Essa pessoa vem com um olhar diferente. A pessoa que sobe aqui, até agora, todos nós aqui fomos de áreas bem diferentes. Então, cada um de nós, quando estuda isso aqui, olha de um jeito, olha de um ângulo, conclui, fala, mas mostra o seu olhar. E a gente que está aí sentado começa a captar essas várias visões da mesma coisa. E isso é muito bom. Isso está sendo muito útil para mim. Essa visão diferenciada nossa. Vai subir uma médica, vai subir um físico, vai subir um agrônomo, uma bióloga, uma botânica, um farmacêutico, né, que leva um pouco de vantagem sobre nós por causa da bioquímica, uma química, né? E assim nós vamos olhando tudo isso. E isso tem sido muito educativo e muito bom. Então, eu só fiz esse comentário assim para te agradecer, viu, Tom, porque foi muito bom, como tem sido bom todas as noites de segunda-feira. E eu queria continuar abrindo para vocês. Não vou falar mais umas coisas aqui. Vou ter que cumprir. A Cíntia vai dar uma parte aqui, não? Ótimo, então pode. Mas não vai tossir agora. Eu estava lembrando ali, quando ela estava falando das várias visões, todos nós aqui lidamos o dia inteiro com diversas coisas. A gente vai no mercado, a gente vai na farmácia, a gente faz pesquisa de preço. E atrás disso daí tem alguém que produziu aquilo que a gente está precisando. E o que a gente vê nas propagandas de televisão são pessoas fazendo propagandas, cada um com uma visão diferente sobre aquele mesmo produto. Mas, na verdade, cada vez que esse produto evolui, é por quê? Porque quem fez aquele produto está agregando um valor nele. E é isso que faz com que esse produto se enriqueça. É isso que nós estamos fazendo aqui, nas palavras da Noris. Nós estamos enriquecendo a nossa vida. Estamos agregando valor. Talvez a gente viesse dando passo, guardando conhecimento através dos estudos que a gente veio fazendo, né, ao longo desses anos todos, para chegar aqui e de uma vez só, de março a outubro, né, são 7 meses, a gente agregar um valor imenso na profundidade dos nossos processos reflexivos diante da vida. Tudo isso, como nós já falamos aqui, tem um propósito, né? E nós somos um pequeno número de encarnados, mas nós somos um número imenso de desencarnados. Espíritos que estão preparando para retornar para esse mundo aqui, neste momento. Para uma transformação que vai acontecer, e isso emociona todas as vezes que a gente chega aqui na segunda-feira. A quantidade de espíritos em processos de renascimento que estão aqui acompanhando conosco esse trabalho. São irmãos que já vêm desde o outro seminário, Memórias de um Suicida, que estão entendendo os porquês das modificações fisiológicas e talvez até por um processo de moratória espiritual
tendo a oportunidade, inclusive, de reencarnar com corpos menos sofridos, mas num momento sofrido do nosso processo evolutivo aqui no planeta. E entender isso para nós e para eles, nós estamos vivendo em conjunto, apesar de estarmos em esferas diferentes, é de uma grandiosidade. A espiritualidade já nos disse que nós combinamos na espiritualidade de estarmos aqui neste momento juntos, né? Desde o outro seminário. Tanto quanto nós podemos, através dessas reflexões, levar a eles esse material que fica aglutinado na memória espiritual, tanto quanto eles nos ajudam a refletir sobre esses processos para que nós possamos estar em pé aqui, desafiando a nós mesmos e colocando até a nossa vaidade, o nosso orgulho na gaveta, lá no fundo, para a gente não ver, porque não sabemos nada. Nada. Diante de tudo que a gente está aprendendo agora. Diz a Doris que nós somos valentes. A Leila quer falar alguma coisa. Quem? A Leila. Mas precisa do microfone. Só complementando o raciocínio que você está fazendo, Noris, em relação ao livro como uma evolução e nós evoluindo junto com os capítulos, né? É interessante que a gente verifica também que os capítulos, apesar de divididos sequencialmente, eles são paralelos, né? Então, a gente está estudando a genética associada à evolução metabólica, associada à evolução ao crescimento do cérebro e da mente, espiritualmente, quer dizer, tudo está acontecendo simultaneamente, né? Apesar disso, foi uma divisão, acho que até didática, para facilitar o nosso entendimento, mas a gente não pode perder também a noção do todo. E aí, quando a gente vê um estudo sendo desenvolvido aqui na frente, você logo relaciona com o outro que você fez, ou até com outra obra de André Luiz, né? Elas estão sempre interligadas, então é muito interessante isso, que nós estamos só com como se fosse um prisma, né? A gente vê várias faces de um mesmo estudo, de um mesmo todo, né? E aí a gente não pode perder essa noção de que nós estamos estudando assim por partes, mas a parte de um todo imenso, né? Que a gente tem que descobrir ainda, né? Eu achei isso interessante ela falar, e associando também ao que a Noris falou, cada um de nós aqui, como foi dito, tem uma formação acadêmica. Algum conhecimento que nós adquirimos para entender esses nomezinhos complicados que tem aí no livro, né? E olha só, quando a gente fala em ter um propósito, até isso tem um propósito. Pode não ser nem o ramo da nossa atividade de subsistência na vida, né? Eu estudei uma ciência pura e básica, e ela nunca foi o meu meio de trabalho. A não ser assim, na família, as pessoas tinham complicações, não entendiam, recorriam à tia Cíntia. Ou filhos de amigos, essa coisa toda. Mas, hoje, o propósito está surgindo. Porque a encarnação da gente, ela veio preparada. A gente fez as escolhas para estarmos todos juntos aqui. E quando eu falo que do ramo científico, apesar de ter vivido o ramo científico e ser encantado com ele, eu sou uma pessoa muito mais emocional do que científica. Gosto muito da ciência, me encanto, por isso fui para a ciência, mas eu sou muito mais emocional. E aí, enquanto ela puxa aqui para o lado da ciência, eu puxo para o lado da emoção. E aí a gente junta uma coisa com a outra e complementa aqui a nossa atividade, né? Então, a Noris vai fazer aqui a colocação dela. Se mais ninguém quiser dizer alguma coisa, aí você pode encerrar, tá bom? Tem alguma coisa? Não, aqui eu estava pensando numa outra coisa aqui também, para puxar de novo para umas coisas que a gente já viu antes. Ali o Tom falou na acumulação de energia espiritual, né? Quando ele falou na acumulação de energia espiritual, você falou nas mitocôndrias, né? Ou nos mitocôndrias que tem na nossa célula, né? Aí as pessoas já sabem que eu gosto dos mitocôndrias também, né? Aquela história do DNA materno lá, que é muito interessante, isso no mitocôndrio.
Mas aí, lendo esse parágrafo aqui, que fala sobre isso e fala de novo no citoplasma, eu fico sempre voltando àquele assunto. Como esse pessoal aqui, esses espíritos, já nos trouxeram essas noções tão encantadoras lá em 1958, né? Falando de coisas que deixaram... Eu já vi isso num nível assim, que tinha muito médico na plateia, e eles ficaram também pensando muito nessa tal de história do citoplasma da célula ser um foco, né? Que eu me encanto com isso, de expressão do espírito através do que aqui ele chama dos tais bióforos. E esses bióforos, aí eu botei aqui nesse parágrafo do Tom aqui, eu digo assim, ver páginas 72 e 73, porque nesse capítulo anterior lá que fala sobre princípio evolutivo e hereditariedade, ele fala sobre isso. E naquele que eu fiz aquela vez também, ele fala, o que o Rogério fez, no citoplasma. Então são pontos, gente, para a gente ficar refletindo e buscando, não é? Buscando, assim, porque um dia vai chegar essa resposta muito clara para nós. Aí a gente vai dizer, é mesmo. Bem que eu tinha essa desconfiança lá atrás, né? Porque esse livro, aquilo que a Leila falou também é bacana da gente trazer. Essa coerência que tem aqui. E foram dois autores espirituais, dois médiuns psicógrafos, né? Que fizeram isso aqui. Eu até boto no início dos capítulos, eu boto assim, Chico, Valdo, porque eu quero ver, porque o Chico, ele teve dificuldades aqui em escrever isso aqui. E ele conta. E aí você terminou, enfiando uma coisinha na outra, você terminou com quem? Augusto dos Anjos. Com este poema tão lindo, Vozes da Sombra, de uma Sombra, né? E por acaso também essa semana eu estava vendo o Chico falando pessoalmente quando ele recebeu esse poema Vozes da Sombra, que ele estava olhando o sol poente, que eram horas, momentos que plantando, aguando, botando água numa plantação de alho, mas o sol estava se pondo e era um momento muito gostoso do dia de trabalho dele, quando ele fazia essa tarefa de irrigar a plantação de alho, que ele fazia como uma tarefa quase extra do trabalho dele, né? E ali ele entrava numa comunhão muito boa com os espíritos, naquela calma, naquele lugar assim, muito bucólico, muito bom, ele ficava em comunhão. E ali, Augusto dos Anjos começou a passar ele não estava psicografando, mas Augusto dos Anjos estava passando para ele aquela mensagem. E ele conta de maneira muito engraçada, por sinal, das dificuldades dele de captar a ideia do Augusto dos Anjos, e que o Augusto dos Anjos acabou dizendo para ele, não vai sair mesmo do jeito bom, mas vai sair do jeito que fica do jeito que está, vai ser desse jeito. Porque o próprio Espírito, então, tudo isso vem na mente da gente, e aí eu vou terminar o que eu estou falando aqui, a não ser que mais alguém queira falar, só para dizer uma coisa assim, a Cíntia falou dos espíritos aqui, né, que vêm estudar, nos intuir também, e eu fico pensando, alguns deles devem ficar muito incomodados, viu, Cíntia? Devem ter vontade de sacudir, bater pedra na nossa cabeça, como diz a Derli, né? Ei, acorda, não é bem por aí, porque eles sabem das nossas limitações, não é? De tudo que nós não conseguimos captar ainda aqui. Então, por tudo isso, esses ambientes são bastante agradáveis, porque a gente sabe que a gente termina com um saldo positivo. A gente sai de casa, deixa a poltrona, às vezes vem direto do trabalho, mas tem um saldo positivo. Alguém mais? Ele quer, claro. Eu te chamei, só que eu pensei que você tinha... Não. Felipe, né? Isso, Felipe. Com relação a essa questão do metabolismo, como Leila, né? Leila falou, da gente ver esse todo. Porque quando a gente vai lá na questão 625 do Livro dos Espíritos,
E Kardec pergunta, né, quem foi o modelo mais perfeito que Deus ofereceu, o modelo e guia, e fala Jesus. A gente olha assim, então Jesus, ele é vamos dizer assim, um PhD em química, física, engenharia, arquitetura, etc, etc. E a gente, enquanto espíritos em evolução, né, nessa construção ainda da gente enquanto espíritos, enquanto seres inteligentes, estagiando em partes, estagiando em formas físicas, desde lá do princípio inteligente, né, do princípio espiritual, com relação à construção desse automatismo, que vai ser trabalhado bastante também em células, né, micróbios, bactérias, etc., até chegar no homem, e aí é quando o metabolismo é para quê? É para a gente alcançar uma harmonia do corpo. Então, sempre que há uma desarmonia do metabolismo, aparecem algumas doenças também. Então, a gente pode comparar a questão que as células nossas são comandadas por esse metabolismo, por isso os hormônios, né? Então os hormônios são características químicas que vão influenciar positivamente ou negativamente o nosso organismo, e a gente pode comparar com a sociedade. A sociedade, sempre que há um desequilíbrio em alguma parte da sociedade, há um problema social. Da mesma forma, o nosso organismo, sempre que há um desequilíbrio mental, né, o nosso campo mental, vai desequilibrar um campo do nosso corpo físico, né? Primeiro perispiritualmente, depois corpo físico. Então o metabolismo vai agir aí. Quando há esse desequilíbrio, nós, enquanto espíritos, mandamos ordens, se a gente puder colocar assim, ordens de serviço para as nossas células, onde pode estabilizar ou desestabilizar, mandando formando as doenças, né? Então, se a gente pensar, aí vai lá no livro dos Espíritos também, que as leis de Deus regem do átomo ao arcanjo, e que a gente está nessa construção desde lá do átomo até chegarmos em arcanjo, que é justamente a gente ir alcançando esse comando, esse equilíbrio, esse metabolismo, né, como fala aqui no capítulo, para um dia, enquanto arcanjos, sermos os trabalhadores da obra divina. Com certeza. Eu vou deixar para quero também concluir, mas isso aí a gente fica assim encantada com a harmonia dessa obra divina. E ao mesmo tempo, né, Felipe, com a nossa responsabilidade. Você falou que a gente, com os nossos pensamentos e atos e coisas, a gente interfere nessa expressão, nessa manifestação celular e tudo. Então, é muito bacana a gente ir. E a doutrina espírita, o que tem de mais belo, acho que é isso, né? Ela nos trazer esta visão ampla da vida. Mesmo que a gente tenha muitas lacunas para preencher. Quando você falou que Jesus reúne tudo isso, foi um espírito que já passou por todas essas coisas e foi construindo isso dentro dele, que é o que a gente está fazendo aqui. Com certeza nós vamos sair dessa encarnação com alguma coisinha a mais, algum conhecimento a mais que vai se sobrepondo, vai um ao outro, nós vamos chegar um dia lá no nível de arcanjo, não é? E podermos também carregar isso e sermos diretamente dirigidos pelo Criador na obra divina. Isso vai ser muito bom, eu acho, quando a gente chegar lá daqui a uns bilênios, né? Biológico, né? Nosso corpo físico tende ao caos. Nós vivemos nos desmanchando continuamente, não é assim? Então, nós queremos nos desorganizar biologicamente. Só que, ao mesmo tempo, a gente consome energia para nos equilibrar. Então, o homem busca constantemente a homeostase, com o consumo de energia, né? Só que essa homeostase hoje, ela é necessária, ou ela é ativada pelo espírito. Então, o espírito é que regula a homeostase. Então, a gente desmancha-se biologicamente, né? Mas o espírito nos constrange a esse equilíbrio, né? Então, o espírito equilibrado, o corpo físico equilibrado, então, resulta na homeostase, né? Que é esse equilíbrio que nós queremos.